Na aula anterior eu falei sobre o John Rawls, vocês acompanharam bastante o debate, tudo bem que no final ficou um pouco corrido. Na verdade, as primeiras questões que eu postulei foram questões abertas pelo Nozick, não pelo Rawls. O debate que os dois travaram na época é relevante para nós entendermos como é que funcionam os estados hoje em dia. Os dois tinham a mesma questão, que é como obter justiça no Estado, na comunidade política, como obter justiça, que é a mesma questão que o Platão tem lá na República, 400 e burlado a.C. Ela retorna no século XX com uma sociedade muito mais complexa, com variáveis muito mais complexas, tornando a solução do problema infinitamente mais complexa. E o Rawls, ele defende uma visão a respeito de justiça. Ele utiliza toda a teoria dele, como vocês viram na aula passada, para fundamentar o que ele chamaria de uma justiça redistributiva, na qual os mais ricos seriam taxados e esse dinheiro obtido com os impostos seria usado para auxiliar os menos favorecidos da sociedade. Inclusive, um dos princípios da justiça dele se refere exatamente ao fato de que poderiam existir desigualdades, desde que as desigualdades operassem em favor do mais fraco. O Nozick discorda dessa concepção. O Nozick, ele tem uma visão radicalmente diferente da do Rawls, o que não significa que eles fossem inimigos. Pelo contrário, ele convida o Rawls a revisar a obra dele quando publica. Essa obra foi publicada em resposta a uma teoria da justiça do Rawls. Então, embora eles fossem adversários e tivessem visões ideológicas diferentes, eles eram colegas, se respeitavam, conviviam muito bem um com o outro. Isso por si só já é uma noção importante a respeito de debates político-ideológicos. Mas, enfim, passada essa longa introdução, do que nós falaremos hoje? Como de costume, eu vou falar um pouco sobre a biografia do autor e do panorama geral da obra que eu passei para vocês estudarem. Em seguida, nós passamos as divergências do Nozick em relação ao contratualismo clássico, aquela concepção clássica do Estado que vem do Hobbes, do Locke, do Rousseau, especialmente do Locke. O Nozick tem uma influência muito pesada do Locke, do John Locke. Depois, a origem e a caracterização do Estado de acordo com o Nozick e as visões dele daquilo que ele classifica como Estado mínimo e Estado ultramínimo. Em seguida, vamos ver o que são direitos no sentido positivo e no sentido negativo, porque ele faz uma concepção totalmente distinta de direitos, totalmente diferente da tradicional, e a teoria de restrições indiretas que ele formula para se fazer valer esses direitos. Em seguida, nós passamos as funções do Estado e a injustiça na retificação. Parece muito, mas na verdade, como está tudo muito interligado, isso vai ser até rápido. Eu espero. Alguma sugestão, pergunta, dúvida sobre a última aula, questões sobre o texto, crises existenciais? Nada? Bom, este é Robert Nozick. Eu não sei por que a Universidade de Harvard tende a tirar fotos em preto e branco de seus professores. Foi assim com o Rawls, foi assim com ele. Essa foto foi extraída do obituário dele, publicado pela própria universidade quando ele faleceu. Por sinal, os dois falecem no mesmo ano, em 2002. Isso é muito engraçado, é uma coincidência muito grande. Ele nasceu em Nova York e, aos 30 anos, ele se tornou professor efetivo de Harvard. Foi um dos professores mais jovens da história da universidade, até hoje. E o interessante a respeito do Nozick, não há grandes fatos peculiares na vida dele, ele foi sempre um acadêmico. Não tem grandes histórias, como houve a respeito de outros autores. Foi para a guerra tal, foi exilado no país Y. Mas o interessante é que ele começa a carreira dele na extrema esquerda, nos movimentos populares de extrema esquerda. Ele começa a se interessar por política dentro de uma visão ideológica de esquerda. Depois ele radicaliza e ele se torna um anarquista e começa a estudar o anarquismo. E por algum motivo muito pouco explicado na biografia dele, ele se torna um defensor do Estado mínimo. Então ele começa a discordar das posturas dos anarquistas, ele participava de grupos de estudo sobre anarquismo, e passa a defender o Estado mínimo.
O problema é que Estado mínimo nos Estados Unidos normalmente quer dizer um Estado mínimo liberal, neoliberal, em que tudo é privado. E ele absorveu uma parte disso. O problema é que ele sempre rejeitou esse rótulo. Ele sempre rejeitou o rótulo de liberal de direita porque ele considerou que após a sua obra ter sido publicada e fazer um enorme sucesso, ela foi mal apropriada pelos políticos. Eles começaram a adotar o pensamento dele parcialmente, naquilo que os interessava. Então, sempre que queriam defender, por exemplo, uma privatização ou menor regulação do mercado, adotavam o que o Nozick escreveu. Mas outros aspectos relevantes da obra dele, como, por exemplo, igualdade de direitos para homossexuais, ou liberdade religiosa, enfim, os partidos políticos rejeitaram. Ou ignoraram por completo. E isso é algo muito importante na obra dele. Que ele não é liberal só no sentido econômico, ele é liberal nos costumes também. Ele é aquilo que lá nos Estados Unidos chamam de libertário. Ele defende que a pessoa tem que ser livre para fazer o que ela quiser com a consciência dela e com o corpo dela. Então, todos esses aspectos morais, da não condenação moral a respeito de alguns comportamentos, descriminalização das drogas, ele era a favor disso tudo. E ele considerava que os políticos da época simplesmente ou não entenderam ou convenientemente ignoravam esse aspecto do pensamento dele. Por isso ele sempre se recusou a atender o rótulo de liberal de direita, ou libertário de direita, por questões éticas. Ele inclusive evitava dar entrevistas quando sabia que o pensamento dele podia ser apropriado dessa forma, assim por diante. E o Nozick faleceu de câncer no estômago, depois de uma longa batalha contra o câncer. O interessante é que ele permaneceu ativo até seus últimos dias. Ele faleceu poucos dias depois de já ter assinado que ia dar disciplinas novas no semestre seguinte, já planejando a publicação de uma outra obra. Isso foi relatado pela universidade no obituário dele. Perguntas? Ele era um sujeito que amava o que fazia e trabalhou até o último dia com aquilo que ele gostava. A verdade é essa. Inclusive os alunos o elogiavam muito por causa do comprometimento dele com as aulas, com a publicação de artigos e assim por diante. As aulas dele eram vistas como as mais interessantes da universidade na época, porque ele evitava fazer isso que eu faço, que é dar matéria, com toda fechadinha, olha, fulano de tal disse isso, fulano de tal disse aquilo, leia um livro tal. Ele chegava na sala e postulava questões, ele dava aula quase que de improviso, colocava questões complicadas para os alunos pensarem a respeito, via o que eles tinham a dizer e usava isso para passar o pensamento dos diferentes filósofos. Quase isso, quase isso. Questões? Posso seguir? O que ele mudou? O que ele mudou? Boa pergunta. Isso é um fato não esclarecido da biografia dele. Acredito que ele simplesmente tenha tido uma mudança de consciência. Ele passou a discordar de coisas em que ele acreditava antes. Após estudar, ele começou a divergir a respeito das posições que defendeu na sua juventude. Pois bem, por que essa obra? Por que Anarquia, Estado e Utopia? O Nozick escreveu esse livro como uma resposta àquele livro que eu mencionei na aula passada, Uma Teoria da Justiça, do John Rawls. Uma Teoria da Justiça é publicada em 1971 e Anarquia, Estado e Utopia em 74, 3 anos depois. O Rawls justificava aquilo que a gente costuma chamar de estado de bem-estar social. Para ele, essa era a melhor resposta para se obter justiça no Estado. E, como eu mencionei na aula passada, isso seria obtido através da redistribuição de riqueza. Um governo forte o suficiente, amplo o suficiente, iria taxar os cidadãos mais ricos, pegar o dinheiro obtido com os impostos e utilizar isso para redistribuir esse dinheiro para os mais pobres, diminuindo assim as desigualdades sociais. O problema é que o Nozick não considera isso legítimo. Para ele isso é uma apropriação indébita, é um roubo. É um dos problemas que eu postulei na aula passada e que algum de vocês até falou, não, mas isso não poderia ser encarado como um roubo, como uma apropriação indébita. É exatamente o que o Nozick pensa.
E para ele, o único Estado moralmente legítimo seria aquilo que ele chama de minarquia, que ele seria limitado a umas poucas funções, que seriam as de proteger os cidadãos contra agressões, roubo e fraude, e fazer com que contratos fossem cumpridos. Só. Acabou. Quando eu falo do Estado mínimo aqui, é mínimo mesmo. Qualquer Estado que tivesse mais funções, além dessas, além de proteger os cidadãos, além de garantir que contratos fossem cumpridos, violaria direitos. Aqueles direitos individuais, aqueles direitos de autopossessão que o Locke postula lá no século XVIII. Porque se eu sou dono do meu próprio corpo, eu faço o que eu quiser com ele. Se eu sou dono da minha própria consciência, eu sou dono de mim mesmo, eu faço o que eu quiser. Qualquer Estado que determine o seu modo de agir em relação a qualquer outra questão, ele está excedendo suas funções. Então ele é um Estado ilegítimo, moralmente ilegítimo. O Nozick aproveita isso do pensamento do Locke, ele aproveita também do pensamento do Thoreau, que é um anarquista, que também tem esse componente na desobediência civil, e constrói a teoria dele em cima disso. Olha, eu sou dono de mim mesmo, eu tenho liberdade de dispor de mim mesmo e dos meus bens como eu bem quiser entender, porque os bens são obtidos através do trabalho, que é feito com o corpo, já que o corpo é meu. Se o Estado determina o que eu tenho que fazer com o meu corpo ou com os meus bens, ele está excedendo suas funções. Então, por que anarquia, Estado e utopia? Vamos imaginar, nós temos os anarquistas de um lado, onde não há Estado, e nós temos do outro lado a teoria do Rawls, onde há um Estado que é forte e é redistributivo. Ele faz essa redistribuição de riqueza. O problema que o Nozick enfrenta é relativo ao grau de liberdade do indivíduo dentro dessas diferentes visões sociais. Se há, na anarquia, liberdade total, porque você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, com suas posses, já que não há Estado para regular, as regulações, quando existem, elas são de natureza de grupo social. No Estado forte do Rawls, no Estado redistributivo, essa liberdade é menor, porque o Estado efetivamente diz o que você deve fazer com seus bens e em determinadas atitudes da sua vida privada, para não ampliar a desigualdade. Então existe uma tensão aqui, existe um contínuo no qual um Estado de maior liberdade resultaria em um Estado nenhum, e um Estado de menor liberdade resultaria em um Estado excessivamente forte. E o Nozick tenta se mover nesse meio, tentando descobrir se há uma forma de conciliar liberdade e justiça. Porque o problema todo é esse. Ele sabe que o Estado do Rawls, teoricamente, seria justo. Ele considera injusto porque viola liberdades individuais. Mas pelo menos na aparência, de acordo com o Nozick, ele seria justo porque os cidadãos teriam uma medida de igualdade relativamente alta. Mas não há liberdade. Isso faz injusto. Ao mesmo tempo, na anarquia, como a liberdade é total, a desigualdade também pode ser muito alta. Então, o Nozick também considera que isso dá margem à injustiça. Então, ele precisa encontrar um meio termo aqui dentro para fazer valer tanto a justiça quanto a liberdade. Ele precisa tentar acomodar as duas. Então, ele tem ao mesmo tempo uma preocupação moral e ética, que é relativa à liberdade, e uma preocupação política, que é relativa ao exercício dessa liberdade. O que ele faz? Ele coloca o Estado mínimo no meio do caminho, que é o que ele chama de utopia. Por isso o nome do livro é Anarquia, Estado e Utopia. Olha, não é nem um extremo nem o outro, é um meio termo. Na verdade, como é um Estado mínimo, o ideal seria movê-lo um pouco mais para lá, na escala. Então ele ficaria mais próximo dos anarquistas do que da visão do Estado redistributivo do Rawls. Perguntas? Prosseguindo. Como eu falei, o Nozick tem uma séria influência do Locke. Ele cita o Locke em diversos pontos na obra, vocês devem ter notado isso. E ele discorda
da visão de que o Estado surge através do contrato social. Nesse sentido, o Nozick não é um contratualista. Muito se debate a respeito dele ser ou não um contratualista, porque ele apresenta outras formas de contrato que podem ser entendidas como contratos sociais. Mas, a rigor, o contrato social, no sentido clássico, é algo que ele rejeita. Aquele contrato social do Hobbes, do Locke, do Rousseau e assim por diante. Ou até do Kant, mesmo sendo um contrato teórico. Só que, aí está o ponto. A teoria contratualista clássica, ela é útil. Ela é fácil de entender. A gente entende facilmente como pode se formar um Estado a partir da noção de que cidadãos decidem firmar acordos mútuos entre si, ou para criar um ente maior que lhes dê segurança, regule contratos, por aí vai. Mas ela é rasa. O Nozick considera uma explicação muito rasa. Ela é útil porque ela explica o político, a comunidade política, com base no não político, que é o estado de natureza. Olha, a partir do estado de natureza, a partir da injustiça, a partir de questões morais, forma-se o mundo político, forma-se essa estrutura que é o Estado, através de um contrato. Até aí tudo bem, o problema é que ela não explica adequadamente, de acordo com ele. Então ele precisa encontrar um outro modo de explicar o mundo político a partir do não político, que não seja tão falha quanto o contratualismo clássico, que ele considera raso. E ele, para isso, se inspira em Adam Smith. Ele alude à mão invisível. Vocês estudaram Adam Smith em teoria econômica? Vocês devem estar lembrados que a mão invisível é aquilo que o mercado se regula sozinho, quase que por uma mão invisível. É uma metáfora que o Adam Smith usa. E o Nozick aproveita essa metáfora e cria aquilo que ele chama de explicação genealógica para a fundação do Estado. Ele, inclusive, explora esse assunto em outras obras dele, A Origem da Racionalidade e Invariâncias. Que aí ele já está saindo do campo político e já está entrando em epistemologia, era outro dos interesses filosóficos dele. Mas o importante para o Nozick é que tanto o político, tanto o mundo político, quanto o moral, tem que levar em consideração aquilo que nós sabemos atualmente de antropologia. E isso o Locke, o Hobbes, essa turma toda, não levavam em consideração. Até porque a antropologia não tinha... Se estava constituído em consciência na época, não tinha o grau de avanço que tem hoje. Então, ele quer inserir esses dados novos na teoria dele. Como que ele faz isso? Bom, no estado de natureza do Locke, existem problemas. Que problemas são esses? Indivíduos possuem direitos. Eu posso, por exemplo, chegar ali na árvore, tirar uma fruta, eu acrescentei meu trabalho a natureza, o que é de bem comum, e aquilo passa a ser meu. Eu tenho direito ao que eu consegui. Isso é um direito moral. Mas não há Estado que faça cumprir esses direitos. Eu não tenho direito legal, porque não há Estado. Então eu poderia pegar um cesto, tirar várias frutas, comer uma, e quando eu estivesse virado de costas, outra pessoa podia chegar lá e roubar o meu cesto de frutas. Então, eu tinha direito àquilo, porque fui eu que tive o trabalho de pegar. A pessoa se apropriou indevidamente das minhas posses, do meu trabalho, mas não tem um Estado que regule, que faça cumprir o meu direito, que resolva essa tensão social. Para o Locke, como que isso é resolvido? Depois de inúmeras disputas, as pessoas se juntam e criam um contrato social, justamente para regulamentar esses direitos que elas possuem que não são cumpridos. O Estado vai vir de cima regulamentando. Para o Nozick não funciona assim. Essa visão é essencialmente simplista. Ele acredita que, na verdade, esse tipo de fato levaria ao surgimento do que ele chama de associação de proteção mútua. Como assim? Olha, eu tive um cesto de frutas que desapareceu, você teve um cesto de frutas que desapareceu, você também. Em algum momento a gente vai perceber, olha, alguém está pegando nossas frutas. Então nós vamos nos juntar, vamos fazer o seguinte, olha, sempre que alguém der falta de algum objeto, grita e chama os outros. A gente vai chegar lá e vai acudir, vai tentar identificar o culpado, vai descer o cacete nele. Associação de proteção mútua. Fácil. Isso
de acordo conosco, está mais de acordo com o que nós sabemos sobre a história da evolução humana, porque nossos ancestrais eram caçadores e coletores, viviam em um sistema tribal. Então é fácil imaginar que se alguém fosse, por exemplo, agredido injustamente, que a pessoa tem o direito de não ser agredida, mas não tem quem faça cumprir, é presumível que ela junte os amigos para retaliar a agressão. Então iriam surgir esses pequenos bandos, essas pequenas gangues, se vocês preferirem, que são associações de proteção mútua. Todos os membros respondem ao chamado de quando um dos membros tem seus direitos violados. Até aí alguma pergunta? Essa associação de proteção mútua pode remeter à lembrança também de Rousseau, do pacto? Em que sentido? No sentido de associação mesmo. Não nesse caso, porque é um pacto informal. Não está fundado um contrato social ainda. Ele é formal, é legitimado. É isso que você está dizendo? Para quem? Para o Nozick ou para o Rousseau? É a teoria dele. Para o Nozick isso é um estado pré-contratual. É como se nós estivéssemos no estado de natureza ainda, mas no processo de sair dele. Ele não discorda de que existe um estado de natureza, nisso ele concorda com o Locke. Ele discorda que de uma hora para outra alguém decida criar o estado. Ele acredita que foi muito mais gradual do que isso. Então, um pequeno grupo, sentindo-se lesado, formaria uma associação de proteção. Um outro indivíduo que se sentisse lesado por membros dessa primeira associação, iria juntar seus próprios colegas e iria fundar uma outra associação de proteção. E assim por diante. É quase que um sistema tribal mesmo. Pequenos grupos. É muito bárbaro, né? Barbarismo. Mas aí é que está. Estão saindo de um estado de barbarismo maior ainda. Antes seria algo similar à guerra de todos contra todos do Hobbes. Agora já é uma guerra de grupos. Nesse sentido, talvez ele se aproxime do Rousseau. Porque o Rousseau fala, né, que é o conflito entre nações. Só que não são tanto nações, são associações. Mas aí você acaba criando, né, essas, vamos chamar de micro-regiões, cada uma com seu poderio, né? Exatamente. Exatamente. E aí é que está a grande sacada do Nozick. Criam-se essas micro-regiões. Mas essas associações de proteção mútua são inconvenientes. Por quê? Vamos supor que todos nós aqui da sala fundemos uma associação de proteção mútua para caso um de nós seja agredido, ou tenha uma de suas posses roubada, ou qualquer outra coisa do gênero, ofendido. Todos os demais membros do grupo atendam ao chamado daquele que está sendo violado, vamos colocar assim, para protegê-lo, ou para punir quem o agrediu. E isso é uma parte importante também. Então é uma associação de proteção mútua até certo ponto vingativa. Ela não está preocupada em reparação, ela está preocupada também com punição. O problema é que pode acontecer de um de nós, ou vários, sermos paranoicos. Tudo ser um problema. Imagina, se num grupo de 20, 30 pessoas tem um que acha que o tempo todo está sendo agredido, mesmo quando não está. E os outros todos têm que atender ao chamado dele, já com base no acordo mútuo que firmaram, toda vez que ele se sentir agredido. Ora, a paranoia dele seria um inconveniente muito grande para os outros. Mas vai remeter essa paranoia. Exatamente. E mais, pode ser que haja algum membro que não seja paranoico, mas tem algum que seja encrenqueiro. Ele arruma a confusão com membros de outros grupos ou com indivíduos isolados constantemente. Então, o tempo todo os demais são chamados para auxiliar, mesmo quando ele que está começando a confusão toda. Isso gera um problema. Por quê? Porque os grupos deixam de se preocupar com justiça, de fato, e passam a gastar muita energia fazendo cumprir um acordo mútuo firmado. O gasto de energia nisso acaba sendo ainda maior do que se fosse cada um por si. Então, com o tempo, isso acabaria levando ao surgimento de grupos que venderiam serviço de proteção. Ora, ao invés de todo mundo aqui firmar um acordo de acudir os demais, quando um de nós se sentir
vilipendiado, vamos fazer o seguinte, vamos juntar os 4, 5 mais fortes e a gente vende a proteção. Quando qualquer um dos 30 signatários aqui se sentir agredido, esses 4, 5 mais fortes vão lá e resolvem o problema. Só que em troca, os outros que não são obrigados a atender o chamado, tem que dar alguma coisa. Tem que pagar. Tem que pagar. Seja em comida, seja em ferramenta, seja no que for. Ele está falando aqui de sociedades caçadoras e coletoras. Então, percebam o seguinte: em pouco tempo haveriam associações de proteção profissionais, quase como as empresas de segurança privada que a gente encontra hoje em dia. E depois de algum tempo, essas associações se tornariam uma delas, ou poucas, se tornariam dominantes em uma determinada área. Por quê? Seja porque elas executam o trabalho melhor e por isso os outros preferem, seja porque elas têm mais associados. Ou poder coercitivo maior. Poder coercitivo maior. O fato de ter mais associados é muito relevante. Por quê? Ora, vamos supor que existam 10 associações de proteção similares a essa por aí. Uma delas tem 100 membros, as outras têm algo em torno de 10 a 20 membros. Você quer ser membro de uma das que tem em torno de 10 membros ou da que tem cerca de 100? A que tem cerca de 100, no mínimo você já está protegido dos outros 99. Enquanto que nas outras você está protegido porque eles são seus pares, eles contratam o mesmo serviço. Nas outras, você não está protegido daquela associação maior. Elas podem entrar em conflito entre si. E pode sobrar para você, que assina os serviços, vamos dizer assim, da menorzinha. Então, com o tempo, uma ou mais dessas associações de proteção seriam dominantes, até o ponto que restasse uma só nessa disputa, ou que ela se isolasse geograficamente, o que daria início a algo mais ou menos similar a um pequeno Estado. Então, a visão do Nozick a respeito do surgimento do Estado é quase que uma visão de guerra de gangues, ou de guerra de empresas de segurança privada. A questão é que elas são tribais. Então, olha, nós temos um pequeno grupo de jagunços aqui que irá proteger todo mundo que pagar. Um grande número de pessoas paga, até aqueles que não estavam interessados a princípio pensam, olha, é melhor eu pagar, porque se eu for um indivíduo isolado, sem ninguém que me proteja, caso eu sem querer faça alguma coisa com alguém que assina os serviços desse grupo aqui, eles irão se voltar contra mim. Então é melhor entrar nesse esquema também. Com o tempo todos entrariam no esquema. Então, sem querer, assim, só não foi com a sua cara, já era. Exatamente. É igual as comunidades, né, essas milícias das comunidades, né, que tem um terceiro estado, um terceiro poder. Né? Exatamente. As milícias, a máfia, o crime organizado de modo geral, todos funcionam da mesma forma. E o Nozick, sendo nascido no Brooklyn, estava ciente de como isso funcionava e tirou daí a inspiração para como as associações de proteção mútua funcionavam. Ele tinha plena consciência de que era assim. Ele só jogou num viés antropológico a coisa. A meu ver, é bastante plausível isso que ele fala. Muito mais plausível do que a teoria contratualista clássica, que olha, de repente todo mundo decide criar o Estado. O Estado surge aos poucos. Ele surge aos poucos a partir de bandos violentos competindo entre si. Ou talvez nem violentos, mas pelo menos bandos querendo se proteger. Faz muito mais sentido. Oi? Acho que é impossível tirar a violência assim. O interessante é que ele discorre no capítulo que eu passei para vocês. Ele fica um tempão falando de como esses grupos, eles não necessariamente seriam apenas punitivos, mas às vezes eles teriam o caráter de somente chegar até aquele que ofendeu dos protegidos e exigir uma compensação pelo dano causado. Ora, mas como exigir essa compensação? É necessária uma medida de força coercitiva. Então, de um modo ou de outro, isso está associado a uma certa medida de violência. O interessante aqui é que o Nozick está fazendo uma crítica muito pesada aos antigos colegas dele, os anarquistas. Ele está dizendo, olha, mesmo numa situação em que não haja Estado nenhum, em algum momento vai surgir algo que se assemelha ao Estado.
porque as pessoas vão se sentir lesadas em seus direitos, não haverá quem regule. Elas podem decidir fazer justiça com as próprias mãos, mas elas também podem decidir se unir para que evitar que novas transgressões ocorram, ainda que tenham um caráter totalmente protetivo, nunca punitivo, nunca vingativo. Ainda assim vocês estariam formando um pequeno Estado. Com o tempo, essa associação iria crescer e formar algo similar a um pequeno Estado. Então é uma crítica muito pesada aos anarquistas isso aqui, dizendo que o surgimento de Estado seria natural a partir da ausência de algo que regulasse direitos e que tratasse de direitos lesados. Perguntas? Muitos com sono, muitos preocupados. Imagina a aula que é às 7 na quinta-feira. Bom, em alguns pontos é necessário ter atenção nisso aqui. O Nozick afirma que tem coisas que caracterizam um Estado. E isso é muito importante nós entendermos. O que caracteriza o Estado? O Estado reivindica o monopólio de decidir quem pode usar a força e quando. Ora, para que exista um Estado, é necessário que uma instituição, ou um grupo de pessoas, ou um grupo de instituições, diga: só nós podemos usar a força. E só eles sejam capazes de decidir quando essa força será usada. Segundo ponto. O Estado afirma que só ele pode decidir quem pode usar a força e em que condições. Que qualquer outra pessoa que decida usar a força por conta própria seria ilegítimo. Seria um uso ilegítimo da força. 3. O Estado reserva-se o direito exclusivo de transferir a legitimidade e a permissibilidade de qualquer uso da força dentro de suas fronteiras. O Estado, aquele grupo de pessoas que compõem o Estado, esse próprio Estado que ele está colocando, não precisa exercer a força diretamente, mas ele pode dar um contrato. Olha, você que nem faz parte disso aqui, toma aqui, esse papel te dá a permissão de ir lá e exercer a força por nós. Isso ainda caracterizaria que só quem tem o monopólio da força é o Estado. Quarto item. O Estado afirma ter o direito de punir todos os que violarem o monopólio por ele reivindicado. Ou seja, o Estado tem monopólio do uso da força. É ele que decide quem pode usar a força, quando pode usar a força, em que condições e quando que ele pode transferir essas prerrogativas para alguém. Qualquer um que tente usar a força fora dessa lógica vai ser punido. Então o Estado ele afirma que tem o monopólio de decidir pelo uso da força, de decidir quando a força será usada, por quem, em que condições, inclusive transferir esse direito. E caso alguém viole esse monopólio, ele afirma que tem o direito de punir. É isso que caracteriza o Estado. Percebam como os Estados atuais se enquadram nisso. Se você decidir exercer a força contra alguém, você vai preso. Lesão corporal, agressão, etc, etc, etc. Porém, o Estado pode transferir a legitimidade de uso da força. Como é que ele transfere? Soldados das Forças Armadas, policiais, seguranças, etc, etc, etc. Exatamente. É o Estado que decide quem pode usar a força e quando. Ora, para que, por exemplo, as Forças Armadas sejam acionadas, é preciso permissão do Presidente da República. É o Estado que decide quando e em que condições. O policial pode abater o suspeito se representar risco para a vida do policial. Em que condições? Então, é o Estado que decide como a força vai ser usada, quando, em que condições, etc. Agora, essas associações de proteção do Nozick não são um Estado. Elas se assemelham ao Estado. Por quê? Elas não têm monopólio. Elas não reivindicam o monopólio. Elas reivindicam o monopólio sobre a sua área de atuação. É muito estreito isso. Estreito em que sentido? É muito estreito.
satisfeito, porque você tendo esse poder legitimado pelos próprios indivíduos que compõem aquela comunidade, entendeu? Como que você vai limitar esses indivíduos? Sim, mas veja só, suponhamos uma associação de proteção qualquer. Ela tem lá os seus associados. Ela reivindica o uso da força caso alguém lese um de seus associados. Ah, mas se outras duas pessoas que não são associadas se baterem, um matar o outro e tal. A associação de proteção não está nem aí. Isso é importante para o pensamento gnosco, porque indica que quando há algo similar ao contrato, há aqueles que estão fora do contrato, que não decidiram participar do contrato. Ou melhor, que decidiram não participar. Então, essas associações de proteção, elas se assemelham ao Estado no sentido de que reivindicam que só eles podem usar a força. Mas elas não têm monopólio total sobre uma área ampla. Elas têm monopólio sobre aqueles que se associaram a ela ou sobre a área geográfica que elas alegam dominar. Mas há aqueles que não subscrevem os serviços delas. Então elas não são um Estado propriamente dito. O problema com Estados, afirma Nozick, é que não há ninguém que seja considerado como não signatário do contrato. Quando você nasce, você já é um cidadão brasileiro, por exemplo, ou americano, no caso dele. Você já está inserido num contrato que diz quem manda em quem usa força, quando e em que condições. Você não pode simplesmente dizer, não estou dentro desse contrato. Irei procurar outra coisa que me proteja melhor. Você não tem essa opção. Sem pagamento, sem cidadania. Exato. Mas ele entra mais no sentido aqui de coerção. Coerção em relação a direitos lesados. Então, ele até, em um capítulo posterior que eu não passei para vocês, ele questiona, no caso das populações indígenas, elas poderiam decidir viver fora do Estado? Vivendo fora do Estado, como é que a gente faria quando elas decidissem transitar pelo Estado? A gente estenderia um direito mínimo a eles, com base no que os outros cidadãos pagaram, ou, que é o que normalmente é feito, né? Ou a gente faria com que eles pagassem só durante o tempo que transitassem naquela área geográfica? Como é que seria? Então, isso traz seus problemas também. Ele está ciente desses problemas. Exatamente. Mas para ele é uma questão econômica, financeira, troca de serviços. E principalmente serviço de proteção. Olha, o que você faz quando alguém decide não pagar pelo serviço de proteção? Nos estados atuais, ninguém pode dizer, olha, eu não serei protegido por vocês, eu não preciso pagar imposto pela polícia, porque eu sei virar sozinho, sou faixa preta, não preciso. Ninguém pode dizer isso. Agora, ele leva em consideração que as pessoas deveriam pelo menos ter a possibilidade de pensar nisso. Perguntas? Voltando nessa questão que você falou como você falou, dessa comunidade indígena. Nesse caso, ele considera um estado mínimo para esses cidadãos transuentes, vamos chamar assim, né? E essa proteção existiria mesmo, de fato? Olha, ele não chega a fechar a questão, mas ele considera que alguma forma de contrato deveria ser feita para estender alguma proteção a eles, pelo menos enquanto passasse pelo território de uma associação dominante, que seria, no caso, o Estado propriamente dito. O problema que mais incomoda ele é a possibilidade de você limitar a liberdade dessas pessoas. Porque se eles decidem não fazer parte do Estado, eles têm que estar circunscritos a uma área geográfica que não seja abarcada para aquele Estado. E aí o que acontece? A gente cerca essa área, ou a gente limita a entrada e saída de pessoas que são parte do Estado lá, ou afirma que as pessoas que são parte do Estado, ao entrarem, perdem seu direito de proteção, porque ali o Estado não tem nada a ver com a história. A gente faz o quê? Exatamente. E o principal problema para ele é a liberdade dessas pessoas. Ele é um cara que se preocupa muito com a liberdade. Se eles estão circunscritos a uma área geográfica precisa, eles são livres para fazer o que querem? Não, porque eles não podem transitar em qualquer lugar. Então isso gera um problema na teoria dele que ele reconhece.
E ele percebe que é problemático. E que ele nem tenta resolver, pelo menos a princípio. Eu acho interessante, né, que esse contrato social, as pessoas não têm opção de não aceitá-la. Sim. Não é um contrato, é uma imposição de regras sociais. Acho que o nome contrato social é mal atribuído a todos esses contratualistas. O interessante, os primeiros contratualistas trabalhavam num contexto em que isso fazia sentido, porque ainda estavam se formando as primeiras constituições, as monarquias absolutistas estavam dando lugar a monarquias constitucionais, alguns países estavam declarando independência, então fazia sentido naquela época. É o único ponto que eu concordo com ele, na questão de ter a qualidade antropológica. É o único O Rawls e o Nozick, que a aula passada você não estava, eu falei disso. O Rawls ele considera, olha, nenhum de nós esteve na Constituinte, nenhum de nós, a maioria nunca assinou um contrato na vida. Então como é que a gente pode dizer que há um contrato que nos diz que somos cidadãos? De onde vem a aceitação desse contrato? Para alguns filósofos, até do período moderno, a aceitação é tácita. Olha, já que você está vivendo aqui, já que você está usufruindo aqui, vamos considerar que você aceitou o contrato, mesmo que você nunca tenha chegado nem perto dele. inseriu o tempo. O Rawls e o Nozick falam, olha, não é tão simples, uma aceitação tácita traz um problema ético. Como é que você pode aceitar algo sobre o qual você não está informado, sobre o qual você não tem liberdade de escolha? O Nozick postula isso nesse capítulo que eu passei para vocês. Olha, e se eu decidir não fazer parte desse Estado? Se eu decidir que não quero a proteção dele? Aí a maioria das pessoas vão dizer, mude-se. Encontre um campo de terra e vai embora. Ou vai para outro Estado que você queira fazer parte. Ame-o ou deixe-o. E ele fala, olha, isso não é possível. A pessoa pode ter limitações financeiras para mudar de lugar, ela pode não querer sair do local onde ela nasceu e foi criada, tem limitações culturais, e tem limitações de aceitação por parte do povo de outro território. Não é tão simples. Então ele tenta formular um contrato que seja tão pequeno que todos sejam capazes de aceitar. Por isso o Estado mínimo. Porque sendo mínimo, interferindo minimamente na vida dos outros, os únicos que não vão aceitar são os anarquistas. E aí ele pretende dar um argumento que refute os anarquistas, alegando que mesmo eles seriam capazes de conviver com esse pequeno Estado. Porque de uma forma ou de outra, aquilo que eles propõem geraria um Estado similar. O raciocínio dele é esse. Nesse caso aí, a parte dominante, ela bancaria uma minoria não pagante? A partir do momento que se constitui enquanto Estado, sim. Quando deixa de ser uma associação de proteção mútua e vira Estado, aqueles que podem pagar um pouco mais pelo serviço de proteção acabam pagando para proteger aqueles que não podem. Por quê? Porque assim eles se tornam membros daquilo, evitando problemas de agressões internas. As disputas internas são diminuídas, são minimizadas. Ele ainda não relaciona esse Estado a uma área econômica. Ainda não. Ainda é uma área moral, cívica, sim, política. Isso é um assunto que ele trata posteriormente. É porque ainda tem muita dificuldade em situar a esquerda, a direita, na parte política, na parte econômica, mesmo com aquela bússola que a gente estudou, ainda sinto dificuldade conceitual de demarcar uma ou outra. Às vezes é difícil, posição. Isso é normal. O próprio Nozick, por exemplo, ele é tido por todos como um neoliberal, extremo. Ele sempre recusou esse voto. Ele se considerava apenas um libertário. O Rawls, ele é tido por alguns como liberal e por alguns como socialista. Mais comunidade, né? Porque ele tem um foco no pensamento comunitário. E é engraçado, porque quando perguntaram diretamente a ele, afinal, você é um quê? Você é direita, você é esquerda? E ele fala, olha, na minha visão só o Estado pode funcionar de duas maneiras. Ou com uma democracia de proprietários, ou com um socialismo de capitalistas. Quer dizer, ele não respondeu nada. Socialismo democrático, aliás, foi o que ele falou. Então ele não respondeu nada. Ele falou, olha, uma posição equivalente à outra. Quer dizer, eles fogem da bússola. Esses dois autores em particular fogem da bússola.
Agora, é interessante que mesmo fugindo, eles têm visões diametralmente opostas. Por quê? O que é esse estado do qual o Nozick está falando? Ele estabelece, a partir de tudo que expôs até então, diferenças entre o que ele chama de estado mínimo e estado ultramínimo. O estado mínimo é o que ele chama de estado guarda noturno. O que é o estado mínimo? Ele assume para si a função de proteger a todos contra a violência. Todos. Contra a violência, roubo, fraude, etc. E por isso ele cobra de todos impostos. Por isso guarda noturno. Ele é um vigilante. É um estado vigilante. É o Batman. O estado ultramínimo é aquele no qual apenas os que optam por pagar pela proteção estão protegidos. O que isso significa? Olha, o Estado está aqui, você pode pagar seus impostos e receber proteção. Caso alguém te agrida, essa pessoa será punida, irá se exigir uma compensação dela para reparar os seus danos e assim por diante. Agora, caso você não pague seus impostos, você está por sua própria conta, tá? Problema seu. E caso alguém protegido entre em conflito com você, que não está protegido, a gente vai proteger os interesses dele, porque ele pagou. Isso é o que ele chama de estado ultramínimo. Para o Nozick, aquelas associações de proteção dominantes geram primeiro o estado ultramínimo, para depois gerar o estado mínimo. Esse estado mínimo, ele iria falar, olha, em algum momento as pessoas chegariam à conclusão de que simplesmente deixar alguns fora da proteção e outros dentro dá muito trabalho. Como é que você vai catalogar sempre? Como é que você vai tomar decisões rápidas baseado nisso? Então é melhor cobrar de todo mundo, proteger de todo mundo. Pronto. Aí é fundado o estado mínimo. O problema, o estado mínimo ele parece redistributivo. Foi aquilo que a Teresa colocou. Por quê? Indivíduos com mais posses acabam pagando para financiar a proteção daqueles que não conseguem pagar porque tem menos posses. Então, nesse sentido, ele parece redistributivo. Aí ele entra no problema, porque ele discorda da redistribuição de riqueza do Rawls. E aí é que está. As associações de proteção, elas iriam se tornar um estado ultramínimo, desse tipo aqui, caso elas tivessem um monopólio do uso da força em determinada região geográfica. Caso fosse, por exemplo, a única associação de proteção existente. Ora, se numa área só tem uma associação de proteção, a gente já está no estado ultramínimo. Quem paga tem proteção, quem não paga não tem. Fim. Não tem outra associação concorrente. Elas funcionam, parece que de forma similar às guildas da Idade Média. As guildas medievais faziam isso. Aí de vez em quando tinha guerra entre guildas, porque um cara associado a uma ofendia um cara associado a outra, e elas tinham que dar um jeito de responder a disputa, resolver aquilo. O problema é quando um dos sujeitos era associado a várias. Aí tinha-se um problema. Esse estado ultramínimo, depois com o tempo, percebendo esses problemas, acaba virando o estado mínimo. Só que ele se torna redistributivo. Então a gente tem o problema das posses. Como justificar retirar de quem tem mais para financiar quem tem menos? Isso não é moralmente legítimo, isso não é um roubo. Ou para um ganhar, o outro tem que perder. Exatamente. Alguém assume um ônus maior, vamos dizer assim. Como que o Nozick se propõe resolver esse problema? Bom, há algumas consequências dessa análise que ele faz, alguns problemas filosóficos que decorrem daí. Um problema: os defensores do estado ultramínimo, que são os anarcocapitalistas ou anarco-individualistas, a rigor são qualquer tipo de anarquistas que não sejam de esquerda, que não tem aquela visão mais inspirada no Kropotkin, no Bakunin, no Proudhon, que estejam mais para o lado do Thoreau, que era um individualista, ou até de uns caras mais radicais que tem hoje em dia, que falam que, na verdade, você tem que ser livre para escolher serviços de quem quer que ele fornecer. Esses seriam os anarcocapitalistas. Os defensores desse Estado ultramínimo afirmam que qualquer tipo mais poderoso do Estado violaria direitos. Ora,
Você paga pela proteção se quiser. Se você não quiser, você é dono da sua liberdade, você faz o que você quiser com ela. Bom. Ah, mas caso tenha um Estado que proteja todo mundo e por isso cobre uma taxa mensal de todo mundo. Não importa, não concordei em pagar essa taxa. E está violando o meu direito, a minha liberdade de decidir ou não por conta própria. Ponto. Então eles entram em contradição. Por quê? Porque alguns indivíduos ficam sem proteção ou mal protegidos, ou seja, sem direitos, para que não haja violação de direitos dos demais. Então, para defender a própria liberdade de cada um, de decidir pagar ou não quando quiser, deixam-se um grande número de pessoas sem proteção alguma, o que também viola o direito delas. Sim. Viola o direito delas porque elas merecem alguma medida de proteção, justamente para poder exercer a liberdade delas. Para o nosso, isso é uma forma de utilitarismo de direito. Vocês devem lembrar da aula do Kant, quando eu falei de utilitarismo, que é a visão filosófica do Jeremy Bentham e do Stuart Mill. Ela começa, na verdade, lá com o David Hume. O Kant, quando rebate as críticas, ele está falando mais do Hume do que dos outros, até porque o Stuart Mill não era nem nascido. O utilitarismo é a visão filosófica que prega que a ação correta, seja moralmente correta ou correta na prática, é aquela que maximiza a felicidade. Maximiza a felicidade coletiva, maximiza o pool de felicidade que está ali disponível naquele grupo social. Então aqui, ele identifica um utilitarismo de direitos, onde a noção de felicidade é substituída por direitos. Ora, para maximizar a quantidade de direitos na sociedade, a gente permite que cada um decida por conta própria se vai topar ou não. Assim ninguém se sente lesado, ainda que esteja sendo lesado. A quantidade de direitos total daqueles que optam ou não, ela acaba sendo maior do que caso todo mundo fosse obrigado. Se todo mundo é obrigado, todo mundo tem o direito removido, que é o de decidir por conta própria. Se cada um decide quando quer, todos têm o direito de decidir por conta própria, então já tem mais direitos do que no primeiro caso. E além disso, aqueles que não têm a proteção, bom, os que não têm a proteção não têm o direito de serem protegidos, mas pelo menos eles têm o direito de liberdade. Então, no total, deu positiva a soma. É um utilitarismo de direitos. Enfim, alguns ficam sem esses direitos para que a maioria tenha, para que a soma total de direitos naquele grupo social seja positiva. E o Nozick, ironicamente, afirma que os defensores do Estado mínimo redistributivo, eles usam a mesma lógica. Eles cobram taxas de todo mundo para financiar a proteção para todo mundo, ou para a maioria. Ou seja, para financiar um tipo de direito. Então eles removem o direito de alguns, o direito de decidir livremente, para financiar um outro direito, a proteção para todo mundo. Acreditando que assim eles estão superando a conta, estão chegando positivo de novo. Então, na verdade, tanto os defensores do Estado ultramínimo quanto do Estado mínimo redistributivo, e aqui ele está criticando especificamente o Rawls, eles entram nessa lógica. Então, vamos remover alguns direitos para dar outros, para que a soma de direitos seja positiva. Ele considera isso um utilitarismo de direitos e ele rejeita essa análise. Porque o utilitarismo tem seus sérios problemas, que eu posso até tratar mais adiante com mais detalhes. E isso cria um outro problema ainda para os liberais da direita. Se o Estado mínimo for redistributivo em razões de segurança, olha, vamos redistribuir riqueza no tocante à segurança. Os mais ricos pagam para que todo mundo saia protegido. Beleza? Beleza. Então estamos redistribuindo riqueza. Os mais ricos pagam pelos mais pobres. Apesar de que todo mundo vai ter um direito ali, que é um direito desejável, segurança. Beleza. A soma total de direitos está positiva, utilitário, enfim. Então por que eles se opõem a outros tipos de redistribuição? Por que se opõe, por exemplo, à redistribuição de renda, propriamente dita? Esse é o problema, porque pela lógica utilitarista, não só outros tipos de redistribuição seriam desejáveis também,
como eles também dariam certo por aumentar a quantidade total de direitos da população. Então, como resolver isso? Vocês entenderam a parte sobre utilitarismo? Se não, eu explico de novo, explico de outro jeito, explico de uma metáfora. Vamos lá. Utilitarismo, então. Vamos pensar o seguinte: o utilitarismo é a visão de que a atitude mais correta a ser tomada ou a moralmente mais adequada, aí depende se você está no âmbito político ou no âmbito moral, é aquela que maximiza a felicidade do grupo. Então, por exemplo clássico que foi dado pelo Stuart Mill, se eu não estou enganado. Você tem moradores de rua no meio da cidade, correto? Isso diminui a felicidade. Por quê? Bom, para o morador de rua, por razões óbvias, né? Agora, para as pessoas que passam e os veem, existem dois tipos de reações possíveis. Ou elas se sentem incomodadas de ver um cidadão paupérrimo, sujo, etc., elas se sentem ameaçadas, que associam aquilo à criminalidade, o que faz com que elas se tornem preocupadas, isso diminui a felicidade. Ou elas sentem pena, sentem algum tipo de identificação, poxa, isso não deveria acontecer, eu me sinto mal de ter tudo que eu tenho, esse cara não tem nada, e consequentemente também tem uma diminuição de felicidade, correto? Então a construção de abrigos para moradores de rua, ela acaba por aumentar a felicidade geral da população. Como? Ora, você faz com que essas pessoas vão para um lugar seguro, onde elas se sintam aquecidas, sejam alimentadas, etc., sejam cuidadas, isso aumenta a felicidade deles. E você acaba fazendo com que eles não fiquem na rua, visíveis para todo mundo, o que aumenta a felicidade daqueles outros dois. O que não gosta porque não gosta pobre, e o que não gosta porque ele sente identificação e se sente mal com aquilo, com a desigualdade social. Então a felicidade de todo mundo aumenta. A visão utilitarista, ela justifica com base no resultado da felicidade, como se fosse uma conta, um cálculo. Não é do tipo, olha, nós temos que atender essa população porque eles são seres humanos, eles merecem alimento, abrigo, merecem ser aquecidos, merecem afeto. Não é isso. Olha, nós vamos tratar deles para que a população como um todo fique mais feliz do que antes. É uma visão totalmente estatística, matemática, um cálculo mesmo. Um cálculo político. Até aí, tudo bem? Sim. O que o Nozick está falando? As pessoas, naquela concepção de Estado que ele está dando, elas não estão tentando maximizar a felicidade. Elas estão tentando maximizar direitos. Então, digamos que todos nós temos dois direitos fundamentais. O direito à liberdade e o direito à segurança, entendido como não ser agredido, não ser lesado, não ter meus bens tomados, etc. Até aí, tudo bem? Sim. A visão que ele considera dos defensores do Estado ultramínimo, ela tenta maximizar a liberdade em detrimento da segurança. Olha, tem a associação de proteção privada que é esse Estado ultramínimo. Ela domina uma determinada área, ela tem um monopólio sobre aquela área. Mas você paga se você quiser. Você tem a liberdade de fazer parte ou não. Maximizou este direito, que é a liberdade. Em detrimento da segurança. Em detrimento da segurança. Porque alguns irão optar por não pagar. Ou não poderão pagar. Então, para aumentar a quantidade total da sociedade de direitos, estabelece como opcional. Então, alguns terão a liberdade, todos terão a liberdade preservada, mas só alguns terão acesso à segurança. Então, eles consideram que no total o cálculo deu positivo. Isso os defensores do Estado ultramínimo.
Até aí, beleza? Sim. Só ele sim ou todo mundo? Não, sim. Tá. Os defensores do Estado mínimo, usam outra lógica, mas ainda dentro desse mesmo arcabouço geral. Eles afirmam que todo mundo vai pagar pela segurança. Então a liberdade foi para o saco. Todo mundo é obrigado a pagar. E é claro, aqueles que possuem mais pagam para que esse serviço seja prestado aos que possuem menos. Todo mundo terá direito à segurança, mas ninguém terá o direito de decidir por conta própria. E eles consideram que, feitos os ajustes, no geral a soma deu positivo também, já que agora todo mundo tem segurança. Então o moço que está dizendo, embora os defensores do Estado ultramínimo e do Estado mínimo redistributivo atuem por pontas diferentes, os dois estão dentro da mesma lógica, que é um utilitarismo de direitos. Eles estão tentando maximizar a quantidade de direitos total disponível em uma sociedade. Entenderam? Mesmo que isso represente uma privação. Você perde um direito para ganhar outro. É um cobertor curto. Você puxa de um lado e o outro fica descoberto. Em ambos os casos, dá apenas o binômio liberdade e segurança. Mas a gente poderia fazer uma analogia com mais outras opções, como saúde, educação. Mas exatamente. Por que eles ficam só nesses dois eixos? Existe alguém que trate dos outros? A gente pode fazer uma analogia com mais? Existe quem trate dos outros, sim. Mas aí que está. O Nozick, ele parte de uma visão de Estado quase policialesca. Então, a maior inspiração dele é o Locke. Mas em muitos momentos ele parece ter uma pegada do Hobbes ali. Então, aparentemente, ele está tratando inicialmente só da questão da segurança. Inclusive para ser coerente com a visão dele de surgimento do Estado ultramínimo, que é aquela coisa de pequenas associações de proteção privadas. O problema inicial não é prover, por exemplo, educação ou atendimento médico a ninguém, porque sociedades tribais não tinham isso. O problema principal é a segurança, porque todo mundo tinha um problema com segurança. Era o problema da época. Era o problema inicial. Um exemplo de mais atual. Até porque ele era contra a distribuição de renda. Mas ele vai entrar nesse tópico um pouco adiante. Ele vai entrar nisso. No sentido de preservar a liberdade. Isso que é interessante. Porque para ele a liberdade é mais fundamental do que esses outros direitos. Digamos que existam direitos primários e direitos secundários. Enquanto você tiver liberdade e segurança, está bem. Se você perde a liberdade, você vira um escravo. Certo? Se você mantém a liberdade, mas perde a segurança, você possivelmente perde a vida ou a integridade física. Então, esses são os direitos mais fundamentais. Agora, desde que você tenha liberdade e segurança, se você não tiver, por exemplo, acesso à educação, isso pouca diferença faz na sua preservação pessoal. Então, ele considera esses direitos como mais fundamentais do que os outros. Eu leio Hobbes mais nessa parte de segurança, mas eu leio Locke mais pela fome. Sim. Foi o viés que eu consegui entender. Mas não deixa de ser uma forma de segurança. Segurança alimentar. O Nozick vai tratar disso. Eu estou chegando lá. Entenderam a questão do utilitarismo de direitos? O que ele alega é que, já que o segundo caso que eu citei, os defensores do Estado mínimo redistributivo topam esse utilitarismo da redistribuição de riqueza no sentido da segurança, por que eles não topam em outras questões? Como, por exemplo, redistribuição de riqueza propriamente dita. Qual o problema, afinal, se eles estão adotando uma visão utilitarista? A solução do Nozick é dizer que, na verdade, esse Estado mínimo não é redistributivo. Ele é redistributivo somente em aparência. Como? Como justificar? Não é necessário apelar a essa lógica utilitarista para justificar o Estado mínimo. Por quê? Porque o próprio utilitarismo pode levar a uma justificação da violação de direitos. Vocês estão vendo aí, está dando bastante repercussão na mídia, o caso dos ativistas presos.
Ora, aqui no utilitarismo de direitos, ó, lindo exemplo para a gente usar na aula. Eu adoro a mídia porque ela frequentemente me dá exemplos para usar na aula antes até de eu preparar. Você prende alguns alegando preservar os direitos da maioria. Você rompe todas as barreiras do devido processo legal, da acusação, da investigação bem feita, etc. Por quê? Porque com aquele pequeno grupo sendo privado desse pequeno número de direitos, os direitos da grande maioria são preservados. Então, no cálculo total da sociedade, a soma deu positivo. Tem mais direitos total. Então, você consegue privar alguns para deixar outros bem. E o Nozick não concorda com isso. Ele não concorda com esse tipo de violação, esse utilitarismo de direitos. Enfim, você poderia, por exemplo, violar os direitos de alguns sob a justificativa de proteger os direitos dos demais. Você pode, por exemplo, oprimir uma minoria para que a maioria se sinta satisfeita. Ora, para preservar o meu direito de ser homofóbico, vamos oprimir os homossexuais. Eles são minoria. Certo? Um pequeno grupo estará privado de um pequeno número de direitos, enquanto que a grande maioria estará exercendo um direito, a liberdade de ser preconceituoso. Então a soma total de direitos deu positivo. Vocês veem isso nos discursos por aí. Funciona com minorias étnicas e religiosas também. Funciona também em questões econômicas. Sim, isso é uma aplicação de ciências naturais nas ciências sociais? Há uma herança nessa época? É totalmente baseado no darwinismo. Totalmente. Competição, baixa disponibilidade de um recurso, totalmente baseado. Alguns têm acesso ao recurso, outros não. Se o cara não teve, não deu, desculpa. Existe alguém da filosofia da ciência que trata? Nos Estados Unidos, sim, porque as últimas obras da carreira do Nozick ele tratou de epistemologia. E ele, inclusive, cita nominalmente o darwinismo e o darwinismo social, que é uma excrescência, como inspiradores da teoria política dele. Ele cita nominalmente, ele fala, olha, teve muitos erros, mas tem alguma coisa que dá para aproveitar. Eu aproveitei aqui. Então lá tem pesquisadores falando disso. Aqui no Brasil, eu acho que, olha, todos os meus colegas da filosofia, do direito, da teoria política sobre quem eu falei a respeito desse autor, com quem eu falei a respeito desse autor, ninguém o conhecia. Então, não sei. Talvez tenha algum outro isolado por aí, em outro canto do Brasil, não sei. Talvez eu vá descobrir através dos vídeos. Cara, olha, você também estuda o Nozick. Quem sabe? Mas a princípio é um autor muito pouco estudado por aqui. E muito estudado lá fora. Pois bem, como que o Nozick quer resolver esse problema? Para evitar que os direitos de uma minoria sejam sacrificados em prol dos direitos de uma maioria, ele adota o uso de restrições indiretas. Por exemplo, não viole as restrições C. Como assim? Olha, eu posso maximizar a felicidade, desde que não viole a restrição tal. Olha, eu posso maximizar os direitos, desde que não viole o direito tal. Este aí é inviolável. Ponto. Você pode fazer o que quiser dentro de uma ampla gama de ações disponíveis, desde que não mexa com este fator. É o que ele chama de restrição indireta. Você não está trabalhando só com uma lógica, um binômio, tipo segurança, liberdade e tal. Você fala, olha, isso, aquilo você vai tentar maximizar. Mas tal item não pode ser mexido. Isso me lembra Gênesis. Não coma o fruto da árvore da vida. Não viole determinada restrição. Mais ou menos isso aí. A teoria constitucionalista adota isso. O direito à vida é inviolável. Não viole as restrições C. Olha, você tem direito de legítima defesa. Se alguém tentar te agredir, você pode responder para parar o agressor. Desde que não viole a restrição do direito à vida. Você não vai atacar para matar. Você vai atacar para se defender. Então, entra aí. Por que isso? Porque o Nozick
música entende direitos, e aí entra a pergunta que o Leonardo me fez agora há pouco, de uma forma um pouco diferente da que a maioria de nós entendemos. Imagine um sujeito qualquer, certo? Um indivíduo, qualquer um, homem, mulher, criança, que afirme, tenho direito à vida, certo? A gente entende esse direito normalmente de uma forma, mas ele pode ser entendido de duas formas. Se ele for entendido como direito positivo, se eu tenho direito positivo à vida, isso significa que alguém, ou toda a sociedade, deve me proporcionar tudo o que eu necessito para continuar vivo. Isso incluiria, por exemplo, alimentos e cuidar de saúde. Vocês querem que eu volte aqui? As horas, as horas. A pratinha tá bonita, hein? Eu escolhi bem a foto. Tá bom. Voltou. Se o meu direito à vida é positivo, todo mundo deve me ajudar a manter esse direito funcionando. Por exemplo, fornecer comida, fornecer cuidados de saúde, assim por diante. Certo? Só que esse direito pode ser entendido de outra forma. Ele pode ser entendido como um direito negativo. Se o meu direito à vida for negativo, ninguém tem a obrigação de me ajudar a manter o meu direito. Basta que se abstenham de me prejudicar enquanto eu tento sozinho manter esse direito. Basta que eles se abstenham de fazer alguma coisa que coloque minha vida em risco. Por exemplo, tentar me matar. Ou atropelar alguém. É porque a imagem do carro ia ficar muito difícil aqui. Mas se o meu direito à vida for negativo, ninguém precisa me ajudar a preservar esse direito, me dando comida, me dando vacinação, etc, etc, etc. Se o meu direito à vida for entendido de forma negativa, basta que não tentem tirar o meu direito à vida. Basta que não tentem, por exemplo, evitar que eu me alimente. Toda vez que eu pegar um prato de comida, tirarem de mim. Isso seria uma forma de atrapalhar, de colocar minha vida em risco. Basta que, quando eu estiver andando na rua, não tentem me agredir com uma pedrada, ou me atropelem, ou atirem em mim. Sim. Mas ele não seria um direito positivo no que tange de eu ter direito à segurança? Porque aí é que está. Ficou um pouco confuso para mim o negativo. Para o Nozick, a questão da segurança não é uma questão de manter o seu direito à vida positivamente. É no sentido de criar uma restrição que impeça a violação do seu direito negativo à vida. Então, existe uma segurança numa dada área territorial para que ninguém tente, por exemplo, atirar em você. Mas isso não significa que vão efetivamente te proteger o tempo todo, inclusive se você estiver escorregando, alguém vai te segurar. Não. É entendido de outra forma, no sentido de que agentes conscientes não vão ativamente atentar contra a sua vida. Você cria um sistema que impeça isso. Então, para o Nozick, qual que é a grande sacada? O Estado não é redistributivo em questões de segurança, porque o direito à segurança não é um direito positivo, é um direito negativo. Você é livre para fazer o que você quiser com a sua vida, desde que não coloque em risco a segurança de outro. Ponto. Você também não precisa ajudar o cara a manter a segurança dele. O seu direito acaba quando começa o do outro. Seria mais o seguinte: seu direito está dado, a partir daqui se vira. Seria algo nesse sentido. Defende o cidadão deles mesmos. Muito robesiano em certo sentido. Mas aí que está, não há uma necessidade contratual dessa manutenção ser constante. Nisso entram os direitos sociais que você me questionou. O direito à educação, o direito à saúde, etc. seriam considerados direitos positivos. Nesse caso, segurança e o direito à vida são vistos como direitos negativos. Então eles não implicam nessas outras condições de manutenção. Todo mundo entendeu? Tem muita gente meditando. Aquelas histórias de caserna, né? O comandante pega você dormindo assim com o fuzil aqui, né? Você está dormindo? Está dormindo, soldado? Não, senhor, estou rezando.
Estão meditando. Eu acho que eu vi alguém se aproximando ali. É ótimo também, funciona. Bom, em resumo, os direitos são negativos. Eles servem como restrições indiretas. Você pode maximizar o que você quiser, desde que não viole esses direitos, justamente por eles serem negativos. Eles são restrições. E eles são mais importantes do que todas as demais considerações morais. Eles são invioláveis. Então, eu não posso, por exemplo, violar direitos civis com o objetivo de maximizar algo. Eu não posso violar a liberdade de alguém pensando em maximizar a felicidade do restante da sociedade. Mas eu posso tentar maximizar a felicidade desde que não viole as restrições. Elas são restrições indiretas. Ele parece muito radical, né, nesse sentido. No caso do Estado, como é que fica? No caso do Estado? Como funcionaria o Estado? Seria uma falência? Não, seria uma espécie de constituição mínima. Olha, você tem direito a isso, isso, aquilo. São invioláveis. O resto se manda. Constituição mínima. Que é perfeitamente coerente com a Constituição que eles têm lá. Talvez não tão grave. Ele passa bastante tempo discutindo sobre contratos voluntários. O fato do direito ser entendido como negativo, alguns direitos, não significa que não possam existir direitos positivos. Por exemplo, meu direito à vida é um direito negativo e inviolável, certo? Isso não significa que eu não tenha direito à educação, por exemplo. Eu posso estabelecer um contrato com alguém que vai me fornecer educação. Eu pago um professor, ele me fornece. Então eu adquiro um direito positivo àquilo, mediante contrato. Os direitos positivos para nós são adquiridos mediante contrato. A estrutura do Estado tem que ser a mínima necessária para a manutenção da não inviolabilidade desses direitos negativos. O restante, os demais direitos que são positivos, são adquiridos nas livres relações comerciais, por aí. Esse é o ponto no qual ele discorda do Rawls. Como o Rawls entende todos os direitos como positivos, ele necessariamente postula um Estado redistributivo. Entendeu? Ele foca no individual. Exatamente. Em resumo, qualquer que seja o objetivo de uma sociedade ou de um Estado, você não pode, de maneira nenhuma, violar as restrições indiretas, porque isso violaria a liberdade dos indivíduos. E violar a liberdade dos indivíduos seria algo imoral. Você não pode violar a liberdade de ninguém, porque ela também é um direito negativo. Ela é uma restrição indireta. Não viole a liberdade, não viole o direito à vida. Ponto. Ele está, na verdade, ampliando a teoria do Locke, no segundo Tratado do Governo. É o Locke do século XX, isso aqui. Então a redistribuição de riqueza é imoral. Por quê? Porque ela viola a minha liberdade. Eu deveria poder decidir o que fazer com as minhas posses do jeito que quiser. A partir do momento que o Estado me impõe uma ação, eu não tenho poder de decidir, ele está ferindo minha liberdade. Então ele está tomando uma atitude imoral. E o mesmo se aplicaria a medidas paternalistas. O que são medidas paternalistas? Os teóricos americanos adoram esse termo. São medidas que visam proteger o indivíduo de si próprio. Por exemplo, certas substâncias são proibidas, porque vão te fazer mal. Você não pode tomar, vai te fazer mal, você vai morrer. Tá, mas e a minha liberdade de escolher o que fazer? Então, como a liberdade entra nas restrições indiretas, as medidas paternalistas têm que ser todas eliminadas. Ora, você tem a liberdade de fazer o que você quiser, porque a sua liberdade é inviolável. Então nenhuma substância deveria ser proibida, porque isso é uma medida paternalista. É aqui que o Rawls começa a divergir em relação aos colegas liberais dele. E isso fica radical pra caramba. Cinto de segurança é uma medida paternalista. Claro que a maioria das pessoas não se opõe ao seu uso, porque vem uma lógica utilitarista. Olha, eu vou minimizar os danos na sociedade, eu vou maximizar a felicidade geral usando cinto de segurança. Mas a rigor é uma medida paternalista, em sentido estritamente lógico, porque estão te ferindo a liberdade de escolher se vai ou não usar aquele acessório, aquele equipamento. Medida paternalista.
Então, para o Nozick, todas as medidas paternalistas deveriam ser abolidas. Nesse ponto ele discorda dos demais colegas liberais dele. E a proteção, liberais em sentido econômico, né? Ele é liberal em sentido econômico, mas nos costumes também. E os outros são liberais somente em sentido econômico. E a gente vê muito isso aqui no Brasil. Eu escolhi esse autor de propósito, porque esse tipo de pensamento está ficando popular por aqui e ninguém sabe de onde vem. Você vê as pessoas falando: sou contra medidas redistributivas, sou contra auxílio governamental aos mais pobres. Tá, por quê? Aí o cara não sabe justificar. Olha, a justificativa está aqui. Agora vocês sabem qual é a justificativa. Quando a pessoa tenta justificar no improviso, sai algo parecido com isso. O que vocês precisam fazer, caso desejem concordar, é explicar melhor. Caso desejem refutar, é encontrar as falhas dessa teoria e atacá-las. Ponto. E aí, é claro, o debate Nozick-Rawls tem toda uma nova importância. Porque um está num extremo e o outro está no outro. Então vocês podem usar os argumentos de um contra o outro. Vocês podem pegar uma pessoa a favor de uma visão e usar os argumentos do outro autor para rebater. E é interessante que você lê o livro de um, lê o livro do outro, você sai igualmente convencido de que está certo. Né? Então a indecisão é grave. Pois bem, a proteção que o Estado oferece a todos sobre seu território, ela seria justificada nessa lógica de manutenção das restrições indiretas. Só. Ela não é algo que visa aumentar o bem-estar geral, não é algo que visa minimizar as violações de direitos, ou ampliar o número total de direitos disponíveis numa visão utilitarista. Não. É só a manutenção das restrições que são invioláveis. Só. Mais nada. Perguntas? Professor. Sim. Ele parte de que princípio? De que o homem ele é bom? Porque se fizesse assim da maneira como ele propõe, a impressão que eu tenho é que ele viraria um estado de desordem total. Porque ele parece que acha que ele aborda muita segurança, né? Sim. Não sei, ele não viraria um estado de desordem? Ele não parte do princípio de que o homem é bom ou mal, nem nada do tipo. Ele parte do princípio de que todos são livres. E essa liberdade não pode ser violada em hipótese alguma. Mesmo que ela signifique uma maximização de outra coisa na sociedade. Que nesse caso você seria utilitarista. Então você estaria abrindo mão da sua liberdade para receber outras coisas em troca. Ele parte do pressuposto de que a liberdade é inviolável. Do mesmo jeito que o meu direito de existir, o meu direito à vida também é inviolável. Então ele precisa acomodar essas duas coisas, liberdade e segurança. Por quê? Porque toda a teoria política tradicional, toda a filosofia política anterior a ele, ela sempre esteve num extremo ou no outro. Ou você tem menos liberdade para ter mais segurança, ou você tem menos segurança para ter mais liberdade. E ele está tentando achar um jeito de acomodar as duas. O que, nessa visão dele, o que acontece com a pessoa que viola as restrições indiretas? Ela é punida. Ela pagaria uma indenização à vítima, por exemplo. Vamos supor que eu te agrida. O Estado, nesse caso responsável pela manutenção dessas restrições, iria fazer uma investigação, me pegar, me julgar, determinar uma indenização a ser paga. Aí sim entra o utilitarismo, de modo que a sua felicidade total após a compensação fosse similar ou maior à que você tinha antes da agressão ser feita. Aí entra uma espécie de cálculo ético, cálculo da gravidade da lesão. Ele estabelece toda uma teoria super complicada de delito e pena nessa obra, justamente para determinar, vem cá, já que nós temos que determinar uma compensação, de que forma ela será calculada? E aí entra a questão de, vou utilizar o seu grau de satisfação com a vida, de felicidade, no momento da agressão, no momento posterior, ou caso você esperasse a agressão, isso não minimizou o impacto causado por ela, então não deveria ser levado em conta no cálculo, etc, etc, etc. Então tem que haver uma compensação. Mas o Estado é meramente mediador dessa compensação.
eu não tenho que compensar nada pro Estado por ter violado contrato nenhum. Eu tenho que compensar a você, porque o meu dano foi causado a você. E é basicamente o que se segue por aí quando você vê ações de dano moral, de dano material, enfim. É basicamente a mesma lógica. Eu ainda estou pesquisando o pensamento desse autor. Eu ainda não cheguei na parte que ele trata de delitos que não poderiam ser compensados, como por exemplo homicídio. A compensação vai para quem? Para a família da vítima? Tá, mas e a vítima? Enfim. Há casos graves que trazem problemas para essa visão. Eu ainda não cheguei nos pormenores dessa parte. Parece muito conveniente o pensamento dele, muito alinhado com o neoliberalismo. Mas é. Eu passei um autor, ok, naquela bússola política, se fôssemos classificar, ele não se permite classificar, mas se fôssemos classificar, seria totalmente de esquerda, Estado forte redistribuindo riqueza, e agora eu estou passando um totalmente de direita. Estado mínimo só ajustando os contratos. Mais nada. Essa oposição é importante. Até porque os dois foram colegas e um escreveu uma obra rebatendo o outro. Então, isso é importante para a gente pegar os dois lados da moeda. Se a gente pega um só, a nossa visão fica tacanha. O importante é olhar tudo para tentar extrair talvez uma síntese hegeliana desse negócio. Ver se dá para acomodar os diferentes problemas. Existem duas regras na filosofia. Não existem as 3 leis de Newton na física. A filosofia tem 2 leis. A primeira é que para todo filósofo existe um que é seu oposto equivalente. Platão tinha Aristóteles, o Rawls tinha o Nozick e por aí vai. O Hume tinha o Kant, etc. A segunda é, ambos estão errados. Então, possivelmente nenhum dos dois chegou à solução ideal para o problema. Mas as questões que eles levantam são relevantes. Então talvez seja possível atingir uma solução melhor do que a de ambos para os mesmos problemas. Por isso a gente só obtém da forma clássica, estudando os dois. Vendo onde que cada um errou. Senão não chega lá. Mais alguma pergunta? Então ele está querendo dizer o quê? Sua liberdade é incontestável, mas você tem que andar na linha. Não entendi. A sua liberdade é inquestionável, mas você tem que andar na linha. Tipo um contrato com uma sociedade. Sua liberdade é incontestável, desde que você não faça nada para ferir a liberdade de alguém e a segurança do outro. Só isso, só as 2 cláusulas de barreira. Restrições indiretas. O resto cada um se vira. Lá nos Estados Unidos, né? O cara pode. Já que você me questionou, Rubens, quais são as funções do Estado para nós? Primeiro, garantir que contratos sejam cumpridos. Vamos supor que eu assine um contrato com você para você, sei lá, me ajudar a consertar meu carro. Não está dando partida de manhã. Aí você, no dia combinado, que a gente ia lá olhar o motor, some. O Estado tem a função de garantir que esse contrato seja cumprido. Por quê? Porque ninguém mais vai garantir que esse contrato seja cumprido. E se tentar garantir, provavelmente vai dar um resultado lastimável. Como, por exemplo, agressões, etc. Então, para evitar isso, para manter aquelas restrições indiretas, é o Estado que tem que garantir o contrato. Segundo, proteger a todos, sem exceção, contra violência, roubo e fraude. Acabou. As funções do Estado são essas. Fim. Garantir contratos e proteger contra violência, roubo e fraude. Por isso que eles chamam de Estado mínimo. É mínimo mesmo. Agora, qual é a estrutura mínima que o Estado precisa para realizar essas funções? Ora, ele precisa de uma polícia ou de uma instituição equivalente, que vai evitar que as pessoas saiam se agredindo por aí caso desejem, ou roubando, ou cometendo fraude, etc. Precisa de um judiciário para julgar delitos e penas e compensações e também garantir a legalidade dos contratos. E aqui, garantir que o contrato seja cumprido, pouco importa a natureza do contrato. Eu posso fazer um contrato completamente aviltante
Por exemplo, olha, eu topo consertar o encanamento da senhora lá se você pagar 100 mil reais. Um conserto besta, uma troca de uma torneira. Se ela topou, o problema é dela. Assinou o contrato. O Estado só tem que garantir que o contrato seja cumprido. Ah, mas esse contrato não seria moralmente injusto? A pessoa exerceu a liberdade dela para aceitar. Então isso já não é problema do Estado. Não é um problema político. Não é um problema legal. Então o Estado tem que ficar fora disso. Porque se o Estado se metesse nisso, ele seria paternalista. A visão do Nozick é essa. Então, é necessário um judiciário para julgar essas questões, inclusive a questão dos danos, no caso de crimes graves, e de forças armadas somente para defesa contra inimigos externos. Caso não existissem inimigos externos, elas não seriam nem necessárias. Mas se ficar nesses dois tópicos aí, é um Estado que geralmente não vai te atender em tudo. Não vai, em parte. mas ele não precisa. Aí é que está o ponto. Os seus direitos são negativos, não são positivos. Os direitos positivos são estabelecidos através de comércio. E o legislativo? Mínimo ou inexistente. Você não precisa de muitas leis nisso aqui. As leis são: todo contrato é válido desde que as duas partes fossem livres. E o regime para ele, como seria? Como assim? Regime democrático? Democrático. Mas aí que está. As leis também são mínimas. É por isso que é o Estado mínimo. E a forma desse contrato seria o que? Um plebiscito? Não. Vou dar um exemplo real. Em um determinado estado americano, não tinha corpo de bombeiros na cidade, uma cidadezinha lá. Os cidadãos criaram uma empresa de proteção contra incêndio, uma empresa privada. Você pagava uma assinatura, eles instalavam o alarme na sua casa, e caso a sua casa pegasse fogo, o alarme tocava lá no quartel, empresa, sei lá o que, e eles mandavam um caminhão de incêndio para apagar o fogo, com pessoas especializadas, bombeiros civis treinados. E aconteceu e é claro, eles foram muito populares, vários bairros inteiros assinavam o serviço dessa empresa, e aconteceu de uma casa pegar fogo. Foram até lá e quando chegaram, verificaram os dados do computador e viram que o contrato não tinha sido renovado. Que o signatário, o assinante, vamos colocar assim, ele não renovou o contrato porque afinal já tinha muitos anos que ele estava pagando, a casa dele nunca pegou fogo, ele não julgou necessário. Mas então ele não comprou uma renovação. Vou trocar o caminhão de incêndio e o caminhão de água. Calma. Esse é um caso real que eu estou dando. Os bombeiros chegaram lá e ficaram observando se o fogo não ia se espalhar para as casas vizinhas que estavam com os contratos em dia. O dono da casa que estava pegando fogo tentou renovar o contrato na hora e foi informado lá pelo chefe dos bombeiros, ou talvez pelo presidente da empresa, não sei, que ele não poderia renovar o contrato no momento da ocorrência. Ele estava disposto até a pagar mais, mas isso era contra as regras deles. Eles ficaram olhando a casa queimar até o chão, só de olho para ver se o fogo não ia se espalhar para os vizinhos. Sacanagem. Contrato. Só isso. Aí você me pergunta, e água, e comida e tal? Seria o caso de, por exemplo, eu quero ter a água de uma determinada companhia na minha casa. Eu pago pelo serviço dessa companhia. Não quero dessa companhia, eu quero de outra. Eu pago pelo serviço da outra. Olha, eu não quero de nenhuma das duas, eu vou furar um poço no meu quintal e vou beber a minha água dali. Beleza. Para o Nozick, a liberdade é total, inclusive a liberdade de escolher por serviços que nós, brasileiros, encaramos como essenciais. Correios. Não teria correio. Você iria alugar o motoboy lá para entregar a tua carta. Ou o caminhão, ou mandar falar com a empresa aérea para ela mandar teu pacote, teu livro pro teu parente que mora lá em Planaltina. E ele também trabalha, por um lado, né? Sim, mas por outro lado a sua liberdade é total. Você poderia pesquisar preço, pesquisar qualidade de serviço, não teria monopólio, que o Estado é visto aqui como um monopólio. E você não seria obrigado a pagar por coisas que você não usa.
Que para e analisa a quantidade de coisas que você paga e não usa ao longo da sua vida. Quantos aqui tem plano de saúde? Quantos dos que têm plano de saúde já usaram o sistema público de saúde? Os 2 ou 3 não usaram. Então, paga imposto, tem direito, mas nunca usou. Outro exemplo. Ok, todos nós pagamos impostos pelas estradas. Quantos de vocês têm carro próprio? E além disso, ainda há estradas que são privatizadas, vocês pagam pedágio para manutenção daquele trecho particular. Tem que pagar toda vez que transita para aquele trecho particular. Para o Nose, que todas seriam privatizadas. Então você não ia pagar o tempo todo por algo que você nem usa. A gente paga uma quantidade absurda de impostos por estradas em que nem transitamos, como a maior parte das estradas do país. Eu nunca dirigi no Acre, por exemplo. Nunca cheguei nem perto de Rondônia, seu marido é de lá. Então, mas eu pago imposto para a manutenção das estradas daqui, que eu uso, e as de lá. Se todas fossem privadas, eu pagaria só pelos trechos nos quais eu circulo. Então, para ele, quando é Estado mínimo mesmo, radicalmente mínimo. Como ele iria estabelecer esses preços? Livre concorrência. Mão invisível. Quem pode mais, chora menos. É isso aí. Essa mão invisível. Então, todos os demais serviços, fora de polícia, judiciário e forças armadas, seriam prestados por fornecedores independentes. Livre iniciativa. Liberdade de Sobre contrato. a fiscalização do Estado, para garantir. O cumprimento de contratos. Exato. Mas aí é que está. Próxima aula eu continuo com algumas diferenças entre o NOSC e o RAWS. Farei chamada agora. E... Engraçado, gente. Próxima aula, além disso, eu falarei um pouco sobre o Foucault também. Não tem texto para vocês lerem, certo?